Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Irmão e irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto, com o programa Cristo no Lar. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como ontem nós já até adiantamos de falar sobre hoje a dimensão eclesial da fé cristã, porque viver como nós vimos a nossa fé é fé cristã. Nós caminhamos com fé a partir de um homem chamado Jesus, homem real, homem fundamental. Agora viver essa fé em Jesus, o modo mais sublime, o modo mais pleno, mais absoluto, é viver dentro de uma comunhão. E essa comunhão se chama igreja. Então há uma comunhão eclesial da fé cristã. E hoje a gente vai falar um pouco então dessa dimensão. A dimensão eclesial da fé cristã. Então vamos continuar falando sobre essa importância, essa dimensão da fé que é vivida a partir de um segmento dentro de uma comunidade chamada igreja. Bem, então em todos os símbolos de fé cristã, depois de confessar que cremos em Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e cremos também no Espírito Santo, Senhor, fonte de vida, também nós confessamos crer na igreja. Mas crer na igreja, será que pode? Será que não está sendo errado? Bem, é claro que a gente crê em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, mas a igreja, ela também professa a sua fé na Santíssima Trindade. Então a gente professa junto. Por isso que fala crer também na igreja. É nela, dentro dela que a gente crê. Então essa expressão crer na igreja, não significa que a igreja seja como Deus. A gente sabe disso. Termo de atitude do crente, que é o crer. A fé teologal, que é a fé em Deus, em seu termo, eclesial em sua forma e realização. Então temos uma forma, temos um segmento. É a própria madre igreja que crê. Diziam os antigos, os pais da igreja. Então, levando e sustentando a minha fé pessoal, esta fé está aí também a fé da igreja, porque nós somos uma convivência, nós somos uma irmandade. Então, a reflexão cristã mostrou ao longo da história que a igreja não é um acidente. A igreja não nasceu acidentalmente, não foi do acaso. A igreja não é um acidente que surgiu por influências extrínsecas no conjunto do sistema cristão. Claro, colocando aqui o sistema entre aspas. Então não é possível deter-se no tema, crer na igreja, num texto orientado fundamentalmente para a realização de ser crente. Então basta anotar que a dimensão eclesial do cristianismo tem seu fundamento e sua raiz no próprio acontecimento do qual ele surge, a doação do Espírito de Deus aos seres humanos, na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caráter pessoal da revelação de Deus em Cristo requer a comunidade e a continuidade das testemunhas para que essa revelação se torne presente ao longo da história. E essa revelação, ela se dá, sobretudo, dentro de uma vivência de fé, dentro da igreja, ou seja, a vivência eclesial. Então, a lei cristã da encarnação, que rege a revelação em Jesus Cristo, corresponde à lei cristã da sacramentalidade histórica, que exige
a presença da igreja, porque os sacramentos, eles são visíveis, e os sacramentos, claro, ali os ritos, quando há o sacramento, então eles são visíveis, deve ser realmente dentro da igreja, porque é justamente para tornar essa visibilidade da igreja mais plena, mais absoluta. Então não existe vida sacramental, no verdadeiro sentido da palavra, fora da igreja. Viver o batismo, viver os demais sacramentos, a gente vive dentro da igreja. A pessoa que recebe o sacramento, mas depois não quer ligação com a igreja, então não está vivendo realmente o seu sacramento. Está vivendo uma vida isolada daquilo que o sacramento exige, que é uma vida de comunhão. Se a gente pega o sacramento da Eucaristia, a Eucaristia é para formar corpo de Jesus, como fala Paulo. E onde é que esse corpo ganha forma? Ora, é dentro da igreja. Então, olhando para essa vida de Jesus, essa profissão de fé que nós fazemos, mesmo falando que nós cremos na igreja, como nós rezamos lá no credo, mas sabendo que a igreja também ela crê. Ela crê no Pai, crê no Filho e crê no Espírito Santo. E nós vamos fazendo também a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de crente, é dentro dessa comunidade, é dentro dessa estrutura. É dentro dessa estrutura que nós vamos anunciando, testemunhando que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso tudo se dá então pelo Espírito Santo, dentro da vivência eclesial. Muito bem, então, na próxima oportunidade, a gente pode até continuar falando sobre esse assunto, porque é muito importante a gente ter essa ciência que o sacramento não é para viver de forma intimista, de forma individualista, de forma alguma. É para viver dentro da vida de igreja. Então vamos agora ao Evangelho desta quarta-feira. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, versículo 47 até o versículo 53. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus e ainda, como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora o que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então agora, como o Evangelho hoje está falando sobre o fim dos tempos, falando sobre a colheita, falando sobre o julgamento final. Muito bem, então aí a música, o último julgamento, porque olhando para não só o texto de hoje, mas se a gente vai lá em Mateus capítulo 25, lá também aparece muito claramente na fala do evangelista, falando sobre o juízo final, onde vai haver a separação. Então hoje o evangelho, se a gente olha durante toda essa semana, no evangelho ouvimos a parábola do joio e do trigo. Hoje, portanto, a parábola da rede lançada ao mar, que alcança peixes de todos os tipos, acentuando a diversidade de espécies existentes na realidade marítima. Uma parábola que trata a realidade dos fins dos tempos. Acontece que, quando pescados são separados,
os peixes próprios dos impróprios, bons e os maus, para o consumo humano, pois, de acordo com a tradição judaica, algumas espécies de peixes eram consideradas impuras e não podiam ser consumidos. Se você quiser até conferir na Bíblia, está lá no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 9 ao 12, também lá no livro do Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 9 até o 10. Então lá está muito claro, os judeus, eles só podiam comer peixes com escamas e barbatanas. Peixes que não tivessem barbatanas e nem escamas, então, eram considerados peixes impuros. Então eles não comiam de forma alguma os judeus. E os judeus realmente até hoje não comem, aqueles que não ainda vivem o judaísmo. Então, e tinham que ser lançados de volta à água, os peixes impuros. Então, o texto sagrado remete-nos a realidades cotidianas, onde convivemos diariamente na igreja, sociedade, numa diversidade de pessoas e situações que acolhem, recusam ou são indiferentes à palavra de Deus. No entanto, o Evangelho deixa claro que a iniciativa de fazer esta separação, ela cabe a Deus. Deus como juiz e Senhor. Cristo é o Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens e das mulheres, então pertence a Jesus, pertence a Deus, como Jesus, o Redentor do mundo. Essa condenação não nos cabe, não, a nós não. A quem cabe essa condenação é o juízo final com Jesus. Então, no mundo, temos esta dinâmica, a dinâmica da coexistência entre bons e maus, e a diversidade como realidade reconhecida por Deus. Naturalmente, essa coexistência não significa conformidade e aceitação de toda a realidade destrutiva à pessoa humana, mas uma renovada esperança de que, sob a ação do Espírito Santo, possamos redirecionar a vida para Deus e apresentar no fim de nossa peregrinação terrena os frutos de nossa vida. O desejo de Deus é que todos se salvem. Se dependesse de Deus, ninguém ia para o inferno. Mas não depende só de Deus, depende também do ser humano, a querer ou não caminhar com Jesus. E Jesus não veio para julgar, não, mas para salvar. Está lá em João capítulo 15, versículo 26. Mas isso exige de nós um empenho pessoal, porque essa pessoa se fecha à graça de Deus, à graça salvífica. Então, como Jesus mesmo deixa claro, quem não crê, está lá em João capítulo 6, quem não crê em mim já está condenado. Então aí a escolha é de cada pessoa. Muito bem, então vamos agora aos avisos. Lembrando que hoje, quinta-feira, dia 3, 19 horas Palmeiras, a missa, 19 horas missa na Santa Cruz. Amanhã, sexta-feira, dia 4, 13h30 missa no asilo, 17 horas lá em Caiana e 19 horas na matriz aqui na cidade. Então vamos rezar a oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando a nossa vida, o nosso dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando o dia, abençoando a vida, o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. A
A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.